O mundo estava morrendo, não de uma morte repentina e ruidosa, mas de um lento definhar. O céu, antes dourado e cintilante, agora era um manto cinzento e pesado. O vento carregava cinzas que jamais se dissipavam, como se a própria terra tivesse desistido de respirar. Tudo parecia cansado, gasto, corroído pelo tempo. No coração dessa decadência estava a chama primordial. Muito tempo atrás, fora ela que trouxera a ordem ao mundo. Antes dela, havia apenas escuridão, dragões eternos e silêncio. Mas quando o fogo nasceu, trouxe consigo a dualidade, calor e frio, vida e morte, luz e sombra. E com a luz vieram os deuses, liderados pelo poderoso Gwyn, que empunhava a lança relâmpago. Foi ele quem iniciou a chamada Era do Fogo, um período de glória em que reinos se ergueram e a humanidade floresceu. Mas todo fogo consome seu combustível. Com o passar das eras, a chama foi diminuindo, tremeluzindo como uma vela prestes a apagar. Gwyn, temendo que o fim da luz, ofereceu sua própria alma como combustível à fornalha. O rei dos deuses queimou-se por completo, reacendendo a chama e prolongando a Era da Luz. Assim começou o ciclo da sucessão do fogo. Quando a chama enfraquecia, um novo campeão surgia, sacrificando-se no altar da eternidade para prolongar a luz. Esse ciclo repetiu-se inúmeras vezes. Guerreiros, reis e até não mortos escolhidos foram chamados para queimar suas almas em nome do fogo. Cada sacrifício reacendia a chama, mas também a enfraquecia, como se o mundo já não tivesse mais forças para sustentar o mesmo ciclo. Agora, no fim dos tempos, a chama estava reduzida à brasa. O mundo inteiro refletia essa agonia. Demônios, que antes espalhavam terror, haviam perdido sua força e se extinguido em montanhas de cadáveres. O sinal negro, a marca que amaldiçoara a humanidade com a imortalidade, apodrecia, vazando um pus corrupto que transformava homens e príncipes em monstros abomináveis. O próprio tecido da realidade estava doente. Era nesse cenário que se erguia o reino de Lothric, o último pilar da Era do Fogo. O trono estava destinado ao príncipe herdeiro, que deveria sacrificar-se para reacender a chama, como tantos antes dele. Mas Lothric, ao contemplar o destino de seus antecessores, recusou-se. Para ele, o sacrifício era apenas um prolongamento cruel de um fim inevitável. Em vez de queimar sua alma, trancou-se com o irmão na grande biblioteca do castelo e rejeitou o trono. Com a recusa do príncipe, o ciclo estava quebrado. Os guardiões da chama, desesperados, recorreram ao último recurso: despertar os antigos senhores da cinza, heróis de eras passadas que já haviam sacrificado suas vidas para manter a chama. Eles se ergueram de seus túmulos, mas, ao abrir os olhos, recusaram-se novamente. Cada um seguiu seu próprio caminho, negando o chamado do destino. Restava então apenas uma saída: trazer de volta aqueles que nunca foram considerados dignos. Fracassos do passado eram chamados de cinzas rejeitadas. Guerreiros que haviam falhado em se tornar sacrifício, mas que agora eram invocados pela necessidade desesperada do mundo. Entre essas cinzas esquecidas, uma se ergueu. Um corpo sem chama própria despertou no cemitério das cinzas, cercado por mortos-vivos insanos e ossos que jamais descansaram. Ele era o Unkindled, o indesejado, o fracassado. Mas sobre ele recaía, ironicamente, a última esperança. Conduzido ao santuário do Elo de Fogo, encontrou a guardiã da chama, uma mulher envolta em véus, que não podia enxergar o mundo com os olhos, mas o percebia em sua essência. Foi ela quem lhe revelou seu destino. Os senhores abandonaram seus tronos, você deve caçá-los, traga de volta suas cinzas, e apenas então a chama poderá ser herdada. Era um fardo pesado demais para qualquer ser. Mas não havia escolha. O fracassado, agora renascido, deveria caçar os poderosos e reclamar para si as cinzas que haviam renegado o fogo. Assim, o mundo depositava sua última esperança naquele que um dia fora rejeitado. Nascia a jornada da cinza do fogo apagado. A jornada da cinza havia apenas começado. Após despertar no cemitério das cinzas e receber sua missão no santuário do Elo de Fogo, o guerreiro partiu em busca dos primeiros senhores renegados. As muralhas externas de Lothric foram seu primeiro desafio. Ali, o eco da recusa do príncipe herdeiro ressoava em cada pedra. A cidade, que deveria ser a mais próspera do reino, havia se tornado um campo de guerra.
Cavaleiros enlouquecidos marchavam sem propósito como bonecos quebrados e mortos-vivos vagavam pelas vielas, atraídos pela centelha de almas que ainda restava no ar. O próprio vento parecia soprar em agonia, carregando o peso de um mundo que se desfazia em cinzas. Foi nesse cenário que o guerreiro encontrou um antigo símbolo de fé corrompido, a grande árvore apodrecida. Antes um altar sagrado onde os aldeões depositavam suas maldições, esperando que fossem seladas e esquecidas. Agora, o que deveria proteger, devorava. Braços deformados brotavam de seu tronco como membros de um cadáver imenso, e de suas fendas escorria um pus repulsivo. Ao derrotá-la, a cinza libertou aquelas terras de um fardo antigo, mas também percebeu a gravidade do mundo que lhe fora confiado. Nada permanecia puro. Nada estava livre da corrupção do tempo e da chama moribunda. Seguindo a estrada além da vila, o chão começou a ceder em pântanos e águas turvas. O guerreiro chegava às terras de Farron, uma região úmida, envolta em brumas, onde até a lua parecia hesitar em brilhar. Ali, as árvores retorcidas guardavam segredos antigos, e no centro de tudo, erguiam-se as ruínas de uma fortaleza esquecida. O lar da Legião de Farron, mais conhecidos como os Vigilantes do Abismo. Para compreender os Vigilantes, era preciso olhar para trás, para a lenda de Artorias, o Andarilho do Abismo. Ele havia sido um cavaleiro sem igual que se lançou contra a escuridão quando esta ameaçou consumir o reino de Oolacile. Artorias foi corrompido, mas sua coragem se transformou em mito. Inspirados por sua memória, guerreiros de todas as terras juraram seguir seus passos. Formaram assim a Legião de Farron. Homens que bebiam o mesmo sangue, compartilhando sua essência, tornando-se quase um só. Não tinham pátria, não tinham família, apenas o juramento: lutar contra o abismo onde quer que ele surgisse. Mas o abismo não é apenas um inimigo externo. Ele não vive só nas cavernas escuras ou nos monstros deformados. Ele se infiltra no coração humano, silenciosamente, até corromper por completo. Um a um, os vigilantes começaram a sucumbir. O sangue que compartilhavam, antes símbolo de união, tornou-se veneno. A Irmandade se dividiu. Corrompidos e não corrompidos voltaram-se uns contra os outros, travando uma guerra sem sentido dentro da própria fortaleza. O som metálico de espadas contra espadas ecoava noite e dia, como se o combate fosse eterno. Quando a cinza atravessou os portões de Farron, encontrou um salão coberto de sangue seco e brasas espalhadas pelo chão. Os vigilantes se matavam em fúria, incapazes de distinguir amigos de inimigos. Era um espetáculo triste. Homens que um dia foram heróis, reduzidos a bestas em conflito perpétuo. No coração da fortaleza, o guerreiro encontrou o líder remanescente da legião. Ele era o mais forte entre os vigilantes e também o mais corrompido. Seu corpo movia-se com a mesma destreza de Artorias, como se o espírito do herói estivesse distorcido dentro dele. A luta foi feroz. Cada golpe lembrava a tradição da legião. Ataques rápidos, espadadas amplas, saltos que quase pareciam danças. O guerreiro não enfrentava apenas um homem, mas todo um legado. E quando finalmente caiu, o líder foi tomado por uma escuridão ainda mais profunda. De seu corpo, o abismo irrompeu em fúria, transformando-o em algo monstruoso, movido apenas pelo ódio e pela fome de destruição. A cinza resistiu, lutou como se carregasse em seus ombros não apenas sua missão, mas também a honra esquecida daqueles guerreiros. E, ao fim, triunfou. A primeira cinza de Senhor. O silêncio tomou conta da fortaleza. A chama do abismo se extinguiu junto com o líder derrotado, o corpo tombou e o fogo que queimava no coração da cinza reacendeu, absorvendo sua essência. A primeira cinza de Senhor fora conquistada, mas a jornada estava longe de terminar. O santuário do Elo de Fogo esperava pela oferenda, e outros senhores ainda caminhavam pelo mundo, renegando seus tronos. O fracassado, agora cada vez mais forte, carregava consigo não apenas a missão de caçá-los, mas também o peso das histórias que encontrava pelo caminho. Cada inimigo derrotado era um lembrete cruel. O mundo estava em ruínas, e talvez não houvesse salvação, apenas diferentes formas de se chegar ao fim. A cinza retornou ao santuário do Elo de Fogo, levando consigo a primeira cinza de Senhor conquistada dos vigilantes do abismo. Mas ainda restavam outros tronos vazios,
e o chamado da guardiã ecoava em sua mente. Os senhores abandonaram seus tronos. Você deve caçá-los. Assim a jornada prosseguiu. Das catacumbas escuras de Lothric, caminhos esquecidos levavam a um lugar ainda mais profundo, onde o ar era pesado e o silêncio sepulcral. Era ali que ficava o túmulo do gigante, a capital arruinada de um rei que havia sido amado e temido em igual medida, Ihorm, o rei solitário. Ihorm não era um homem comum. Seu corpo imenso e sua força colossais faziam dele uma figura temida desde jovem. Quando o povo subterrâneo, que vivia nas margens da chama profanada, buscou um governante, escolheram-no não apenas por sua força, mas também por sua compaixão. Diziam que Ihorm chorava pelos fracos, que protegia os injustiçados e que governava não para dominar, mas para servir. Ainda assim, muitos desconfiavam dele, vendo-o como uma arma ambulante, um gigante que poderia esmagar cidades se quisesse. Para acalmar esses medos, Ihorm entregou ao seu povo uma dádiva incomum: a espada lendária Stormruler, uma arma capaz de subjugar até mesmo sua força. Disse a eles: se algum dia eu me perder, usem-na contra mim. Era o gesto de um rei justo, mas também o presságio de um destino inevitável. Em sua época surgiu um fogo sombrio que queimava apenas os humanos, a temida chama profanada. Sua luz era negra e, em vez de aquecer, consumia sem piedade. Cidades inteiras foram reduzidas a pó em seu rastro. Ihorm, disposto a proteger seu povo, sacrificou-se para contê-la. Tornou-se um senhor da cinza, oferecendo seu corpo ao fogo em troca da sobrevivência da humanidade. Mas o sacrifício fora em vão. Quando despertou novamente como um dos senhores chamados à sucessão, descobriu que a chama profanada ainda ardia, reduzindo sua cidade à ruína. Seu povo havia perecido, e ele, consumido pelo fracasso, permaneceu em sua capital deserta, sentado em silêncio em meio às cinzas. Ihorm, o rei que um dia jurara proteger, tornara-se o último guardião de uma cidade fantasma. A cinza do fogo apagado, seguindo sua missão, adentrou a capital arruinada. Encontrou-se diante de um salão colossal, onde colunas quebradas sustentavam o peso da história. No trono, erguia-se Ihorm. Seus olhos, queimando em brasas, refletiam não ódio, mas resignação. Ele sabia que seu destino havia chegado. A batalha foi terrível. Cada golpe de Ihorm era como a queda de uma muralha. Sua espada varria o chão como um vendaval, capaz de esmagar dezenas em um único movimento. A diferença de forças era absurda. Como poderia uma simples cinza, frágil e sem chama própria, enfrentar um rei gigante? Mas o destino nunca age sozinho. Ao lado do guerreiro surgiu Sigward de Catarina, o cavaleiro rechonchudo e bondoso, conhecido por sua armadura que lembrava uma cebola. Sigward havia sido, em tempos passados, amigo de Ihorm. Ele também carregava um juramento: caso o rei um dia se perdesse, seria ele quem brandiria a espada contra seu velho amigo. Erguendo a lendária Stormruler, Sigward olhou para Ihorm e murmurou: meu velho amigo, chegou a hora. Com a espada que fora deixada como garantia, a cinza e Sigward lutaram lado a lado. Cada impacto fazia o salão tremer, como se a própria terra chorasse. Ihorm resistiu com toda a sua força, mas não havia mais retorno. No fim, o gigante tombou. Seu corpo caiu pesadamente, e por um instante o silêncio reinou. Não houve ódio em seus olhos no último suspiro. Apenas paz. Finalmente, Ihorm descansava, cumprindo o destino que sempre soubera que seria o seu. Sigvard, cansado e ferido, sorriu sob seu elmo de ferro. Ajoelhou-se diante do companheiro caído e, depois de agradecer ao guerreiro que estivera ao seu lado, fechou os olhos para descansar. Promessa cumprida. Posso enfim repousar. E assim, tanto Ihorm quanto Sigward encontraram o fim de suas jornadas. Ao absorver a essência do rei solitário, a chama da cinza do fogo apagado se fortaleceu. A segunda cinza de senhor havia sido conquistada, mas a cada passo o fardo se tornava mais pesado. O guerreiro começava a compreender uma verdade cruel. Cada senhor não era apenas um inimigo a ser caçado. Cada um deles carregava uma história de sacrifício, dor e fracasso. E ao tomar suas cinzas, a cinza do fogo apagado herdava também esse peso. O caminho ainda era longo. Em algum lugar distante, outro senhor o aguardava. Um que havia ousado devorar até os próprios deuses. Com 2 cinzas de senhor já conquistadas, o guerreiro prosseguiu sua jornada. Mas, quanto mais avançava, mais clara se tornava a verdade cruel.
cada senhor que se erguia contra ele não era apenas um inimigo a ser abatido, mas sim um fardo vivo de tragédias passadas. Os vigilantes de Faraon haviam sucumbido à própria escuridão que juraram combater, e Rome sacrificou-se pelo povo, mas colheu apenas ruínas. Agora, a estrada o levava a um destino ainda mais macabro. Enfrentar um monstro que um dia fora humano, mas que escolhera o caminho da voracidade sem limites. Após deixar para trás o túmulo do Rei Solitário, a cinza seguiu pelos confins gelados do Vale Boreal de Iritil, uma cidade erguida sob a lua eterna. O frio ali não era apenas do vento cortante, era um frio espiritual, como se a própria terra tivesse sido amaldiçoada. Torres altas se erguiam contra o céu estrelado, pontes longas cruzavam precipícios e criaturas deformadas rondavam as ruas, obedecendo a um único mestre, o Papa Sullivan. Sullivan não era um deus, nem um herói, mas um homem ambicioso. No entanto, foi sua astúcia que abriu caminho para a ascensão de um verdadeiro horror, pois foi ele quem encontrou, alimentou e guiou a fome insaciável de Aldrich, o devorador de deuses. Aldrich, em sua origem, era apenas um clérigo de uma pequena ordem, mas nele havia algo de errado, uma fome que jamais se saciava. No início, ele devorava como qualquer homem glutão, mas logo descobriu que a carne humana possuía um sabor que não conseguia resistir. Aos poucos, seu vício transformou-se em abominação. Ele começou a devorar corpos e almas sem descanso, e sua forma física se desfez, tornando-se um amontoado viscoso de carne negra e ossos flutuantes. Tão grande foi sua fome e tão poderoso tornou-se em sua monstruosidade que os Guardiões da Chama o elevaram à condição de Senhor da Cinza. Ele havia queimado sua alma no fogo, mas nem mesmo isso foi suficiente. Aldrich acreditava em uma profecia terrível. Após o fim da Era do Fogo, não viria a escuridão comum, mas sim a chamada Era do Mar Profundo, um oceano de trevas líquidas que engoliria tudo. E, para se preparar, ele passou a devorar não apenas homens, mas também deuses. Guiado pelo Papa Sullivan, Aldrich alcançou a antiga cidade dos deuses, Anor Londo, outrora o trono da família de Gwyn. Lá encontrou Gwyndolin, o último deus da linhagem solar. Gwyndolin era delicado e frágil, criado nas sombras, mas ainda assim governava os restos da cidade com sabedoria. Aldrich o capturou, acorrentou e o devorou lentamente. O corpo do deus desapareceu, mas sua essência foi absorvida pelo monstro, que passou a usar sua magia como se fosse dele próprio. Não satisfeito, através das lembranças de Gwyndolin, Aldrich encontrou também a semideusa Priscila, uma entidade esquecida que habitava mundos pintados. Dela também se alimentou, incorporando cada fragmento de poder divino à sua carne pútrida. Quando a cinza do fogo apagado atravessou as portas de Anor Londo, encontrou um cenário de horror. A catedral que um dia fora sagrada estava tomada por trevas. No trono não havia mais um deus, mas sim uma massa disforme que se contorcia, cuspindo magia negra e relâmpagos de luz. Era Aldrich, o devorador de deuses, meio dissolvido, meio em ascensão, como um pesadelo vivo. A batalha começou com um rugido que ecoou por toda a catedral. Flechas luminosas, conjuradas pela lembrança de Gwyndolin, desceram como chuvas de lanças sobre o guerreiro. Do corpo viscoso do monstro, ondas de escuridão se espalhavam, tentando engolir tudo ao redor. A cinza avançava com cautela, esquivando-se das magias, esperando cada abertura. Cada golpe de sua espada parecia atingir, não um corpo, mas um oceano de carne que sempre se recomponha. A luta era tanto física quanto espiritual, pois diante daquele ser, a cinza não enfrentava apenas um inimigo, mas a lembrança viva de todos os deuses e homens que ele havia devorado. No fim, a chama da cinza prevaleceu, com golpes firmes e incessantes, o guerreiro reduziu Aldrich a brasa e pó. O silêncio voltou a dominar a catedral e o trono dos deuses tornou-se apenas um túmulo de cinzas. O monstro que devorara homens e deuses, que acreditava numa era líquida de trevas, fora derrotado. Sua alma viscosa foi reclamada, e a terceira cinza de Senhor somou-se ao fardo do guerreiro. Com mais uma vitória, a cinza retornava ao santuário. Mas no horizonte ainda havia um destino inevitável, o próprio castelo de Lothric, onde os irmãos príncipes, herdeiros do trono, aguardavam. Eles não haviam sido derrotados por corrupção, fome ou desespero. Haviam escolhido deliberadamente recusar o fogo, e era diante dessa recusa consciente que a chama do mundo encontraria sua maior provação.
Com 3 cinzas de senhor reunidas, o guerreiro aproximava-se do destino mais difícil, o castelo de Lothric, lar dos príncipes que haviam rejeitado o trono. Ali, não haveria monstros corrompidos pelo abismo, nem gigantes consumidos pela dor, nem aberrações devoradoras de deuses. Ali, as cinzas enfrentariam a recusa consciente, o peso de uma decisão fria e calculada. A estrada até o castelo era um campo de provações. Cavaleiros prateados, vestindo armaduras que refletiam o brilho morto do céu cinzento, guardavam cada portão. Dragões, esqueletos de glórias antigas, ainda cuspindo fogo cinzento, sobrevoavam as muralhas como sentinelas de uma era que não queria morrer. Criaturas deformadas pela escuridão rastejavam pelos corredores, como se a recusa do príncipe tivesse atraído todas as trevas para aquele lugar. Cada passo que a cinza dava soava como uma afronta, como se as próprias pedras protestassem contra sua presença, mas não havia retorno. No coração do castelo, dentro da grande biblioteca, repousavam os herdeiros que tinham negado a chama. Ali estavam Lórien e Lothric, unidos não apenas pelo sangue, mas também pela recusa do destino. Lórien, o primogênito, havia sido um herói lendário. Fora ele quem derrotara o príncipe dos demônios, uma vitória que deveria ter sido celebrada por séculos, mas em troca, aceitaram uma maldição terrível, perder a fala e o uso das pernas. Mesmo assim, tornara-se um espadachim temível, carregando seu corpo debilitado com uma fúria sobre-humana. Seu silêncio era absoluto, mas cada golpe de sua espada colossal dizia mais que 1000 palavras. Lothric, o caçula, nascera frágil e doente. Desde a infância fora preparado para ser o verdadeiro herdeiro da chama, o sacrifício que manteria o ciclo vivo. Mas ao crescer e compreender o destino que lhe fora imposto, percebeu que não havia honra em prolongar uma agonia infinita. Para ele, reacender a chama era apenas adiar o inevitável fim do mundo. Com inteligência e frieza, jurou quebrar o ciclo, e seu irmão, carregando o fardo da dor em seu lugar, permaneceu ao seu lado. Quando ambos abandonaram o trono, não foi por fraqueza, mas por convicção. Decidiram aguardar juntos, trancados em sua biblioteca, o colapso do mundo. A cinza enfrentou primeiro Lórien. Mesmo arrastando o corpo amaldiçoado, o príncipe movia-se com a ferocidade de um guerreiro em chamas. Sua espada, colossal e envolta em fogo, caía sobre o campo como um trovão. Cada golpe parecia conter a força de um vulcão. O silêncio do príncipe tornava o combate ainda mais pesado. Não havia gritos nem maldições, apenas aço e fogo. Mas, quando Lórien tombou, um novo horror se ergueu. O corpo frágil de Lothric subiu sobre os ombros do irmão morto-vivo. De lá, canalizava feitiços de destruição, enquanto Lórien, já morto, mas ainda em movimento, continuava a golpear com sua espada ardente. Os dois lutavam como um só corpo, uma só recusa, uma só negação ao destino. Era como se a própria herança da chama estivesse gritando contra a cinza. Ao fim, a força da chama prevaleceu. Os irmãos caíram juntos, como haviam vivido. Antes de tombar, Lothric murmurou com amargura: "Nosso fardo agora é teu." E então o silêncio tomou conta da grande biblioteca. A cinza do fogo apagado absorveu sua essência. A 4ª cinza de senhor estava conquistada. Agora todos os tronos poderiam ser ocupados, e o caminho para a fornalha da primeira chama estava aberto. Mas, ao contrário das outras vitórias, esta não trouxe alívio, pois derrotar os príncipes não fora apenas caçar mais um senhor rebelde, fora assumir o fardo que eles haviam rejeitado. E pela primeira vez, a cinza talvez tenha compreendido que o destino não era uma questão de força ou de coragem, mas de escolha. Com todas as cinzas reunidas, os tronos outrora vazios no santuário do Elo de Fogo estavam ocupados novamente. O guerreiro retornava de sua longa jornada marcado pelas batalhas. Carregava nos ombros o peso do abismo dos vigilantes, o silêncio do rei solitário, a voracidade de Aldrich e a amarga recusa dos príncipes. O ciclo parecia prestes a se fechar. Bastava seguir até a fornalha da primeira chama, oferecer as cinzas reunidas e reacender o fogo, como havia sido feito incontáveis vezes desde Gwyn. Mas foi nesse instante, quando tudo parecia definido, que uma nova possibilidade se revelou. Na penumbra do santuário, a guardiã da chama aguardava. Era ela quem velava pelo elo entre a cinza e a fornalha, uma sacerdotisa sem olhos, que via não com a visão dos homens, mas com o toque das chamas. Mas, naquele momento, ela estendeu suas mãos e recebeu algo proibido. Os olhos da primeira guardiã
relíquia que carregava um fardo ancestral. Ao tocá-los, sua voz tremeu. Os olhos não viam o presente, mas o futuro, e o que mostravam era um destino diferente, um que jamais deveria ser revelado. Um mundo sem fogo, murmurou a guardiã com um tom quase reverente. Na visão, a chama desaparecia por completo. Não havia luz, mas também não havia sombra. Não havia calor, nem frio. Apenas um silêncio absoluto, um vazio eterno. O ciclo sempre fora claro, reacender o fogo ou vê-lo extinguir-se sozinho, dando lugar à escuridão. Mas a visão revelava um terceiro caminho: não herdar, não usurpar, apagar de vez. Se a chama fosse extinta por vontade própria, não restaria luz nem trevas, seria o nada. A guardiã falou em voz baixa, como se partilhasse um segredo que não deveria existir. Se desejares um mundo sem fogo, chama-me diante da fornalha. Eu extinguirei a chama e juntos veremos o nascer de uma nova era. Era uma promessa de fim, mas também de libertação. O guerreiro compreendeu. Reacender o fogo era manter o sofrimento. Usurpar a chama era entregar tudo à escuridão, mas extingui-la, embora aterrador, poderia ser o único caminho que quebraria o ciclo de dor que se repetia desde a Era de Gwyn. O terceiro caminho não oferecia glória, nem salvação imediata, oferecia apenas o vazio. E, no entanto, dentro desse nada, havia uma esperança tênue. Talvez, um dia, uma nova chama surgisse espontaneamente, como na aurora da criação, quando o mundo era apenas trevas e o fogo nasceu do nada. Essa possibilidade se tornou uma tentação, um sussurro proibido que acompanharia a cinza até o coração da fornalha. A jornada chegava ao seu ápice. Com as cinzas reunidas nos tronos, o caminho até a fornalha da primeira chama estava enfim aberto. Era ali, no mesmo altar onde Gwyn e tantos outros ofereceram suas almas, que o destino do mundo seria decidido. A fornalha não era apenas um lugar, era o coração ardente da realidade, um espaço fora do tempo onde chamas ancestrais ainda crepitavam entre cinzas eternas. O ar vibrava com o eco de sacrifícios passados. Cada pedra estava marcada por séculos de dor e renúncia, e foi nesse palco que a cinza do fogo apagado encontrou seu maior inimigo, a alma das cinzas. O guardião da sucessão. A alma das cinzas não era um ser único, mas a soma de todos os que haviam herdado o fogo. Carregava em si a lembrança dos reis que se sacrificaram, dos guerreiros escolhidos, dos não mortos que queimaram na fornalha. Era como se toda a história da Era do Fogo se erguesse contra o guerreiro. Não havia rosto, apenas uma armadura envolta em brasas, uma presença que parecia maior que o próprio mundo. Quando ergueu a espada, a cinza percebeu. Cada golpe não era apenas aço contra aço, mas sim o peso de gerações inteiras recaindo sobre si. A alma das cinzas lutava com todos os estilos conhecidos. Num instante, empunhava a espada com a fúria de um cavaleiro. No seguinte, lançava feitiços arcanos como um mago ancestral. Ora, conjurava milagres de cura e relâmpagos sagrados, ora liberava labaredas de piromancia. Era como enfrentar não um único adversário, mas todos os que já haviam existido, e em cada movimento havia um eco de Gwyn, o primeiro senhor, que um dia dera início a tudo. A batalha foi devastadora. Chamas se erguiam em colunas, cinzas rodopiavam como tempestade. O chão tremia com cada impacto, como se a própria fornalha resistisse a ser profanada mais uma vez. Mas o guerreiro não recuou, trazia consigo a força herdada de todas as vitórias anteriores, o sangue dos vigilantes, o peso de Ihorn, a fúria de Aldrich, o fardo dos príncipes. Cada inimigo derrotado até ali fora um passo para este momento. E após uma batalha árdua, a chama da cinza prevaleceu. A alma tombou. Seu corpo se desfez em brasas, espalhando-se pelo vento como memórias que finalmente descansavam. No silêncio que se seguiu, a fornalha ardia fracamente, prestes a se apagar. Diante dela, o guerreiro sabia que sua luta não era apenas contra inimigos do passado, era contra o destino. E agora, esse destino estava em suas mãos. 3 caminhos se abriam diante dele. Herdar o fogo, como sempre fora feito, queimando-se na fornalha e prolongando por mais um ciclo a Era da Luz. Usurpar a chama, tomando seu poder e entregando-o aos homens, iniciando a Era da escuridão humana. Extingui-la, recusando tanto luz quanto trevas, conduzindo o mundo ao nada.
e talvez um dia ao renascimento de uma nova chama. O fardo do mundo inteiro repousava sobre os ombros da cinza do fogo apagado. Diante da fornalha quase apagada, o guerreiro repousou a espada. O calor que antes consumia o ar agora era apenas um sopro frágil, como o último suspiro de um ancião prestes a se calar. Ali, no coração da criação, a cinza do fogo apagado refletiu sobre toda a sua jornada. Passara pelos muros devastados de Lothric, onde soldados enlouquecidos vagavam sem propósito. Enfrentara os vigilantes do abismo que sucumbiram à própria escuridão que juraram combater. Despertara o rei solitário, Ihorm, e o vira tombar em paz, ao lado do último amigo que lhe restava. Destruíra Aldrich, cuja fome sem fim havia devorado até os próprios deuses. E, finalmente, quebrara a recusa dos príncipes, Lórien e Lothric, herdeiros que escolheram não herdar nada. Cada passo o aproximara do destino, cada vitória fora também uma perda. Agora, a decisão não era apenas sua, era do mundo inteiro. Sentado diante da chama moribunda, a cinza refletiu sobre os 3 caminhos possíveis: reacender o fogo, prolongar a Era da Luz como fizeram todos antes dele, um ato de sacrifício, mas também de repetição, manteria viva a chama, mas ao custo de perpetuar a dor de um ciclo que já não sustentava mais nada além de cinzas. Usurpar a chama, roubar o poder da fornalha e entregá-lo aos homens, inaugurando a Era da Escuridão. Uma era sem deuses, sem herdeiros do fogo, onde apenas a humanidade governaria. Mas a escuridão dos homens, tão frágil e corruptível, poderia ser ainda pior que a dos deuses. Extinguir a chama, permitir que tudo se apagasse, conduzindo o mundo ao nada. Nem luz, nem sombra. Um silêncio eterno, mas talvez no coração desse vazio uma nova chama pudesse nascer espontaneamente, como acontecera na aurora da criação. A voz suave da guardiã ecoou atrás dele, carregada de promessa e mistério. Um dia, pequenas chamas dançarão na escuridão. Como brasas deixadas por antigos senhores, elas poderão reacender a esperança. Era um sussurro de esperança em meio à inevitabilidade do fim. A cinza do fogo apagado compreendeu, enfim, sua verdadeira identidade. Não era apenas um fracasso trazido de volta, nem um instrumento dos deuses ou dos homens. Era o portador da escolha. O propósito de toda a sua jornada não fora apenas caçar senhores ou reunir cinzas, mas decidir o destino de toda a existência. Naquele instante, diante da fornalha, o guerreiro escreveu o último capítulo da história. Herdar o fogo sacrificando-se como tantos outros, usurpar a chama, moldando uma nova era para os homens, ou apagar o fogo para sempre, mergulhando tudo no silêncio eterno. Não havia escolha certa, apenas o peso de um mundo que aguardava seu fim, e assim, o ciclo de luz e trevas chegava ao desfecho. O fim do mundo estava diante dele, e a decisão final repousava em suas mãos. Em Dark Souls 3 é o jogador, aquele que caminhou lado a lado com a cinza em cada batalha, em cada derrota e cada vitória, quem decide o destino final. Nenhum deles é o correto. Cada final é um reflexo das escolhas, da visão de mundo e da interpretação de quem joga. Assim, a verdadeira identidade da cinza do fogo apagado não está apenas em sua jornada, mas na decisão final moldada por quem a conduz. No fim, a saga de Dark Souls 3 é um espelho. Não é sobre qual destino é certo, mas sobre qual destino você escolhe carregar. Se você chegou até aqui e curtiu a história de Dark Souls 3, aproveite para se inscrever no canal Narrativa Gamer e deixar um comentário de qual história de games vocês gostariam. Agradeço e até a próxima.